O Grande Conflito. Capítulo 12. Os nobres na França. O protesto de Espira e a confissão de Augsburgo, que assinalaram a vitória da reforma na Alemanha, foram seguidos de anos de conflitos e trevas. Enfraquecido por divisões entre seus mantenedores, atacado por poderosos inimigos, o protestantismo parecia destinado a ser totalmente destruído. Milhares selaram seu testemunho com o próprio sangue. E rompeu a guerra civil. A causa protestante foi traída por um de seus principais adeptos. Os mais nobres dos príncipes reformados caíram nas mãos do imperador e foram de cidade em cidade arrastados como cativos. Mas, no momento de seu triunfo aparente, foi o imperador afligido com a derrota. Viu a presa arrancada ao seu poder, sendo por fim obrigado a conceder tolerância às doutrinas cuja destruição fora o anelo de sua vida. Pusera em risco o reino, seus tesouros e a própria vida no intuito de esmagar a heresia. Via agora os exércitos assolados pelas batalhas, os tesouros exauridos, seus muitos reinos ameaçados de revolta, enquanto, por toda parte, a fé que debalde se esforçara por suprimir estava a estender-se. Carlos V estivera a batalhar contra o poder onipotente. Deus dissera: haja luz, mas o imperador havia procurado perpetuar as trevas. Falhara o seu propósito, e prematuramente envelhecido e consumido pela longa luta, abdicou o trono e sepultou-se em um claustro. Na Suíça, como na Alemanha, houve para a reforma dias tenebrosos. Ao mesmo tempo em que muitos cantões aceitaram a fé reformada, outros se apegaram com cega persistência ao credo de Roma. Sua perseguição aos que desejavam receber a verdade deu finalmente origem à guerra civil. Zuínglio e muitos a que ele se haviam unido na reforma caíram no campo de sangue de Kappel. O Ecolampadius, vencido por estes terríveis desastres, morreu logo depois. Roma estava triunfante e em muitos lugares parecia prestes a recobrar tudo o que perdera. Mas aquele cujos conselhos são desde a eternidade, não abandonara sua causa nem seu povo. Sua mão lhes traria o livramento. Suscitaria, em outros países, obreiros para levar avante a reforma. Em França, antes que o nome de Lutero fosse ouvido como reformador, já o dia começara a raiar. Um dos primeiros a receber a luz foi o idoso Lefebvre, homem de extenso saber, professor na Universidade de Paris e sincero e zeloso romanista. Em suas pesquisas da literatura antiga, sua atenção foi dirigida para a escritura e introduziu o estudo desta entre os seus alunos. Lefebvre era entusiasta adorador dos santos e empreendera a preparação de uma história dos santos e mártires, como apresentam as legendas da Igreja. Era esta uma obra que implicava grande trabalho, entretanto, ia ele bem adiantado na obra, quando, julgando que poderia obter proveitoso auxílio da Escritura Sagrada, começou o estudo desta com esse objetivo. Ali encontrou, na verdade, referência a santos, mas não idênticas às que figuravam no calendário romano. Um caudal de luz divina irrompeu-lhe no espírito. Com espanto e desgosto, abandonou a tarefa que se propusera e dedicou-se à palavra de Deus. Pôs-se logo a ensinar as preciosas verdades que nela descobrira. Em 1512, antes que Lutero ou Zwinglio houvessem iniciado a obra da reforma, Lefebvre escreveu: é Deus que dá, pela fé, a justiça que somente pela graça justifica para a vida eterna. Tratando dos mistérios da redenção, exclamou: ó, que indizível grandeza daquela permuta! É condenado aquele que não tem pecado e o que é culpado fica livre. O bem-aventurado suporta a maldição e o maldito recebe a bênção. A vida morre e os mortos vivem. A glória
é submersa em trevas, e é revestido de glória aquele que nada conhecia além da confusão de rosto. E ao mesmo tempo em que ensinava a pertencer unicamente a Deus a glória da salvação, declarava também que pertence ao homem o dever de obediência. Se és membro da Igreja de Cristo, dizia ele, és membro de seu corpo. Se és de seu corpo, então estás cheio da natureza divina. Oh, se tão somente pudessem os homens chegar à compreensão deste privilégio, quão pura, casta e santamente viveriam, e quão desprezível considerariam toda a glória deste mundo, quando comparada com a glória interior, glória que o olho carnal não pode ver. Houve entre os discípulos de Lefebvre alguns que avidamente lhe ouviam as palavras e que muito tempo depois que a voz do mestre silenciasse, deveriam continuar a anunciar a verdade. Um destes foi Guilherme Farel. Filho de pais piedosos e ensinado a aceitar com fé implícita os ensinos da Igreja, poderia, como o apóstolo São Paulo, ter declarado com respeito a si mesmo: conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Atos 26:5. Como devoto romanista, ardia em zelo para destruir a todos os que ousassem opor-se à Igreja. Eu rangia os dentes qual lobo furioso, declarou ele mais tarde, referindo-se a esse período de sua vida, quando ouvia alguém falar contra o Papa. Fora incansável na adoração dos santos, percorrendo em companhia de Lefebvre as igrejas de Paris, adorando nos altares e com dádivas adornando os santos relicários. Mas estas observâncias não podiam trazer paz à alma. Fortalecia-se nele a convicção do pecado, a qual todos os atos de penitência que praticava não conseguiam banir. Como se fora a voz do céu, escutou as palavras do reformador: a salvação é de graça. O inocente é condenado e o criminoso absolvido. É unicamente a cruz de Cristo que abre as portas do céu e fecha as do inferno. Farel aceitou alegremente a verdade. Por uma conversão semelhante à de São Paulo, tornou do cativeiro da tradição a liberdade dos filhos de Deus. Em vez de ter o coração assassino de um lobo devorador, voltou tranquilamente, qual cordeiro manso e inofensivo, tendo o coração de todo desviado do Papa e entregue a Jesus Cristo. Enquanto Lefebvre continuava a propagar a luz entre seus discípulos, Farel, tão zeloso na causa de Cristo como fora na do Papa, saiu para anunciar a verdade em público. Um dignitário da igreja, o bispo de Meaux, logo depois a ele se uniu. Outros ensinadores notáveis por sua habilidade e saber, uniram-se à proclamação do Evangelho, conquistando adeptos entre todas as classes, desde os lares dos artífices e camponeses até o Palácio Real. A irmã de Francisco I, o monarca reinante de então, aceitou a fé reformada. O próprio rei e a rainha-mãe pareceram por algum tempo considerá-la com benevolência, e com grandes esperanças os reformadores aguardaram o futuro em que a França seria ganha para o Evangelho. Suas esperanças, porém, não deveriam realizar-se. Provações e perseguições estavam reservadas aos discípulos de Cristo. Isto, entretanto, foi misericordiosamente velado a seus olhos. Houve um tempo de paz para que pudessem ganhar forças a fim de enfrentar a tempestade, e a reforma fez rápidos progressos. O bispo de Meaux trabalhou zelosamente em sua própria diocese para instruir tanto o clero como o povo. Removiam-se padres ignorantes e imorais, e tanto quanto possível eram substituídos por homens de saber e piedade. O bispo desejava grandemente que seu povo, por si mesmo, tivesse acesso à palavra de Deus, e isto foi logo cumprido. Lefebvre empreendeu a tradução do Novo Testamento, e ao mesmo tempo em que a Bíblia alemã de Lutero saía do prelo em Wittenberg,
era publicado o Novo Testamento em francês, em Meaux. O bispo não poupou esforços ou gastos a fim de disseminá-la em suas paróquias, e breve os camponeses de Meaux estavam de posse das Santas Escrituras. Assim, como os viajantes que perecem à sede acolhem com alegria uma fonte de água viva, assim receberam aquelas almas a mensagem do céu. Trabalhadores no campo, artífices nas oficinas, suavizavam a labuta diária conversando acerca das preciosas verdades da Bíblia. À noite, em vez de se dirigirem para as tabernas, congregavam-se nas casas uns dos outros para ler a palavra de Deus e unir-se em oração e louvor. Grande mudança logo se manifestou nessas comunidades. Posto que pertencessem à mais humilde classe, camponeses indoutos e de rudes trabalhos que eram, viu-se em sua vida o poder reformador e enobrecedor da graça divina. Humildes, amorosos e santos, mantiveram-se como testemunhas do que o Evangelho efetuará pelos que o recebem com sinceridade. A luz acendida em Meaux derramou seus raios ao longe. Aumentava todos os dias o número de conversos. O rancor da hierarquia foi por algum tempo contido pelo rei, que desprezava o acanhado fanatismo dos monges. Mas os chefes papais prevaleceram finalmente. Ateou-se então a fogueira. O bispo de Meaux, forçado a escolher entre a fogueira e a retratação, aceitou o caminho mais fácil. Mas apesar da queda do chefe, o rebanho permaneceu firme. Muitos testificaram da verdade entre as chamas. Por sua coragem e fidelidade na tortura, esses humildes cristãos falaram a milhares que em dias de paz nunca tinham ouvido seu testemunho. Não foram somente os humildes e os pobres que, entre sofrimento e escárnio, ousaram dar testemunho de Cristo. Nos salões senhoriais do castelo e do palácio, houve almas régias por quem a verdade era mais apreciada do que a riqueza, posição social ou mesmo a vida. As armaduras reais ocultavam um espírito mais sobranceiro e resoluto do que o faziam as vestes e a mitra do bispo. Luís de Berquim era de nascimento nobre, cavalheiro bravo e cortês, dedicado ao estudo, polido nas maneiras e de moral irrepreensível. Ele era, diz certo escritor, fiel seguidor das ordenanças papais e grande ouvinte de missas e sermões, e a coroar todas as demais virtudes, tinha pelo luteranismo aversão especial. Mas, semelhante a tantos outros, guiado providencialmente à Escritura, maravilhou-se de encontrar ali não as doutrinas de Roma, mas as de Lutero. Desde então, se entregou com devotamento completo à causa do Evangelho. Como o mais douto dos nobres da França, seu gênio e eloquência, sua coragem indomável e heróico zelo, assim como sua influência na corte, pois era favorito do rei, faziam com que fosse considerado por muitos como destinado a ser o reformador de seu país. Disse Beza: Berquim teria sido um segundo Lutero, caso houvesse encontrado em Francisco I um segundo eleitor. É pior do que Lutero, exclamavam os romanistas. Mais temido era ele, na verdade, pelos romanistas da França. Arrojaram-no à prisão como herege, mas foi posto em liberdade pelo rei. Durante anos manteve a luta. Francisco, claudicando entre Roma e a Reforma, alternadamente tolerava e restringia o zelo feroz dos monges. Berquim foi 3 vezes preso pelas autoridades papais, apenas para ser liberto pelo monarca, que, admirando-lhe o gênio e nobreza de caráter, recusou sacrificá-lo à maldade do clero. Foi Berquim repetidas vezes avisado do perigo que o ameaçava na França, e com ele instou-se para que seguisse os passos dos que haviam encontrado segurança no exílio voluntário. O tímido Erasmo, subserviente às circunstâncias de seu tempo, e a quem, com todo o esplendor de sua erudição,
faltava aquela grandeza moral que mantém a vida e a honra a serviço da verdade, escreveu a Berquim: pede para seres enviado como embaixadora a algum país estrangeiro. Vai viajar na Alemanha. Conheces Beda e outros como ele. É um monstro de 1000 cabeças, lançando veneno por todos os lados. Teus inimigos se contam por legiões. Fosse a tua causa melhor do que a de Jesus Cristo, e não te deixariam ir antes de te haverem miseravelmente destruído. Não confies na proteção do rei. Seja como for, não me comprometas com a faculdade de teologia. Mas, intensificando-se os perigos, o zelo de Berquim apenas se tornou mais forte. Assim, longe de adotar o expediente egoísta sugerido por Erasmo, decidiu-se a medidas ainda mais ousadas. Não somente permaneceria na defesa da verdade, mas atacaria o erro. A acusação de heresia que os romanistas estavam procurando firmar contra ele, volvê-la-ia contra eles próprios. Os mais ativos e cruéis de seus oponentes eram os ilustrados doutores e monges do departamento teológico da grande Universidade de Paris, uma das mais elevadas autoridades eclesiásticas tanto da cidade como da nação. Dos escritos desses doutores, Berquim tirou 12 proposições que publicamente declarou em oposição à Bíblia e heréticas e apelou para o rei no sentido de agir como juiz na controvérsia. Não repugnando ao monarca por em contraste a força e agudeza dos campeões rivais, e contente com a oportunidade de humilhar o orgulho dos altivos monges, mandou aos romanistas que defendessem sua causa pela escritura sagrada. Esta arma, bem o sabiam, pouco lhes adiantaria. A prisão, a tortura e a fogueira eram as armas que melhor sabiam manejar. Agora, a situação estava invertida, e viam-se prestes a cair no fosso em que haviam esperado submergir Berquim. Perplexos, procuravam em torno um meio de escape. Exatamente por este tempo, uma imagem da Virgem apareceu mutilada na esquina de uma das ruas. Houve grande agitação na cidade. Multidões de pessoas se ajuntaram no local com expressões de lamento e indignação. O rei também ficou profundamente abalado. Ali estava uma circunstância de que os monges se poderiam valer e apressaram-se em aproveitar-se dela. São estes os frutos das doutrinas de Berquim, exclamavam. Tudo está a ponto de ser subvertido. Religião, leis, o próprio trono, por essa conspiração luterana. De novo foi preso Berquim. O rei saiu de Paris e os monges ficaram assim livres para agir à vontade. O reformador foi julgado e condenado à morte, e receosos de que Francisco mesmo então se interpusesse para salvá-lo, a sentença foi executada no próprio dia em que fora pronunciada. Ao meio-dia, Berquim foi conduzido ao lugar fatal. Imensa multidão se reunira para testemunhar o acontecimento, e ali estavam muitos que viram com espanto e temor que a vítima fora escolhida dentre as melhores, mais valorosas e nobres famílias da França. Espanto, ira, escárnio e ódio fidalgal entenebreciam o rosto daquela multidão agitada. Mas sobre um único semblante nenhuma sombra pairava. Os pensamentos do mártir estavam longe daquela cena de tumulto. Estava cônscio apenas da presença de seu senhor. O hediondo carro enlameado em que ia, o rosto carregado de seus perseguidores, a morte terrível para a qual caminhava, não os tomava ele em consideração. Estava a seu lado aquele que vive e foi morto, e vivo estará para sempre, e tem as chaves da morte e do inferno. O semblante de Berquim estava radiante como a luz e paz do céu. Vestira trajes festivos, usando uma capa de veludo, um gibão de cetim e damasco e meias douradas.
Ele estava para testificar de sua fé na presença do Rei dos Reis e do universo que assistia à cena, e nenhum sinal de lamento lhe devia empanar a alegria. Enquanto o cortejo se movia vagarosamente através das ruas regurgitantes de povo, este notava com admiração a imperturbável paz, o alegre triunfo que trazia no olhar e porte. Ele está, diziam, como alguém que se senta num templo e medita sobre coisas santas. Junto à fogueira, Berquim esforçou-se por dirigir algumas palavras ao povo, mas os monges, temendo o resultado, começaram a gritar, e os soldados a chocar suas armas, e o rumor abafou a voz do mártir. Assim, em 1529, a mais alta autoridade literária e eclesiástica da culta Paris deu à populaça de 1793 o indigno exemplo de sufocar na forca as palavras sagradas do moribundo. Berquim foi estrangulado e seu corpo consumido nas chamas. As notícias de sua morte causaram tristeza aos amigos da Reforma por toda a França, mas seu exemplo não foi debalde. Estamos também prontos, disseram as testemunhas da verdade, para enfrentar com ânimo a morte, pondo nossos olhos na vida por vir. Durante a perseguição em Meaux, os ensinadores da fé reformada foram proibidos de pregar e partiram para outros campos. Lefebvre, depois de algum tempo, tomou rumo da Alemanha. Farel voltou para sua cidade natal, na França Oriental, a fim de disseminar a luz no lugar de sua infância. Já se haviam recebido notícias do que se passava em Meaux, e a verdade, por ele ensinada com destemido zelo, atraía ouvintes. Levantaram-se logo as autoridades para fazê-lo silenciar, sendo ele banido da cidade. Posto que não mais pudesse trabalhar publicamente, atravessou as planícies e aldeias, ensinando nas casas particulares, nos prados isolados, encontrando abrigo nas florestas e entre as cavernas rochosas que haviam sido sua guarida nos tempos de rapaz. Deus os estava preparando para maiores provas. Não tem faltado as cruzes, perseguições e maquinações de Satanás, de que eu estava prevenido, disse ele. São mesmo muito mais atrozes do que poderia suportar por mim mesmo. Mas Deus é meu Pai. Ele me proveu e sempre há de prover-me da força que peço. Como nos dias dos apóstolos, a perseguição contribuíra para maior proveito do Evangelho. Expulsos de Paris e Meaux, os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E assim, a luz teve acesso a muitas das afastadas províncias da França. Deus estava ainda a preparar obreiros para ampliar a sua causa. Em uma das escolas de Paris, havia um jovem refletido, quieto, e que dava mostras de espírito robusto e penetrante, e não menos notável pela correção de vida do que pelo ardor intelectual e devoção religiosa. Seu gênio e aplicação logo o fizeram o orgulho do colégio, e tinha-se como certo que João Calvino seria um dos mais hábeis e honrados defensores da Igreja. Mas um raio de luz divina penetrou até o próprio interior das paredes do escolasticismo e superstição em que se achava Calvino encerrado. Estremeceu ao ouvir das novas doutrinas, nada duvidando do que os hereges merecessem, o fogo a que eram entregues. Contudo, sem disso se dar conta, foi posto face a face com a heresia e obrigado a submeter à prova o poder da teologia romana no combate ao ensino protestante. Estava em Paris um primo de Calvino, que se havia unido aos reformadores. Os dois parentes muitas vezes se encontravam e juntos discutiam as questões que estavam perturbando a cristandade. Não há senão duas espécies de religiões no mundo, dizia o protestante Olivetan. Uma é a espécie de religiões que os homens inventaram,
e em todas as quais o homem se salva por cerimônias e boas obras. A outra é a religião que está revelada na Escritura Sagrada e ensina o homem a esperar pela salvação unicamente da livre graça de Deus. Não quero nenhuma das tuas novas doutrinas, exclamou Calvino. Achas que tenho vivido em erro todos os meus dias? No espírito, porém, haviam-se-lhe despertado pensamentos de que se não podia livrar de todo. Sozinho em seu quarto, ponderava as palavras do primo. Não o deixaria à convicção do pecado. Via-se, sem intercessor, na presença de um santo e justo juiz. A mediação dos santos, as boas obras, as cerimônias da igreja, tudo era impotente para expiar o pecado. Nada havia diante de si, além do negror do desespero eterno. Em vão, os doutores da igreja se esforçavam por aliviar-lhe a infelicidade. Debalde recorria à confissão e penitência. Estas não podiam reconciliar a alma com Deus. Enquanto ainda se empenhava nessas lutas infrutíferas, Calvino, visitando casualmente uma das praças públicas, testemunhou ali a queima de um herege. Ficou deveras maravilhado ante a expressão de paz que se esboçava no semblante do mártir. Entre as torturas daquela morte cruel e sob a mais terrível condenação da igreja, manifestou uma fé e coragem que o jovem estudante dolorosamente contrastou com o seu próprio desespero e escuridão, embora vivesse em estrita obediência à igreja. Na Bíblia, sabia ele, fundamentavam os hereges a sua fé. Resolveu estudá-la e descobrir, se o pudesse, o segredo da alegria deles. Na Bíblia achou a Cristo. Ó Pai, exclamou ele, seu sacrifício apaziguou tua ira. Seu sangue lavou-me as impurezas. Sua cruz arrostou-me a maldição. Sua morte fez expiação por mim. Imaginamos para nós muitas tolices inúteis, mas tu colocaste tua palavra diante de mim como uma tocha, e tocaste meu coração, a fim de que eu abominasse todos os outros méritos, com exceção dos de Jesus. Calvino tinha sido educado para o sacerdócio. Quando contava apenas 12 anos